Sejam bem-vindos a mais um webinar. Muito obrigado pela presença de todos. Dessa vez nós vamos falar sobre certificações Zabbix, um assunto também diferente. Nós convidamos também um palestrante aí internacional, recentemente aprovado na última certificação agora nova da Zabbix, a Zabbix Expert, Zabbix Certified Expert, para compartilhar um pouco das experiências das certificações. A gente também vai dar algumas opiniões embasadas aí nas demonstrações que ele for dando do que a gente vem vendo no Brasil e também um pouco de fora. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Nesse mês teremos o webinar dele e amanhã teremos do Luciano da Serpro para falar sobre gestão de serviço. Então, tá muito bacana esse mês e reforço o convite de todos para enviarem suas apresentações e tudo mais. É sempre uma honra tê-los aqui. Mais uma vez, obrigado para todas. Júlio, a palavra é com você. Se quiser mexer um pouco o mouse para a esquerda ou para a direita para assumir o mouse da sua apresentação. Show, funcionou. Lá embaixo, tal. Aí você pode ir passando aí do lado. E não saiu ainda. Vamos pro lado lá de novo. Vamos ver. Acho que quando você soltar ele vai sumir, na verdade, né? Eu acho. Bom, quando você mudar. Então, palavra para você, cara. Pode ir aí, se apresenta do zero, quem é, o que faz, onde trabalha e a palavra é contigo, bicho. Estou por aqui vendo as perguntas. E vamos que vamos. Ok, amém. Tranquilo, então bora lá então. Então, primeiramente queria agradecer pela oportunidade que o Pretel ele teve conversando comigo já há algum tempo para a gente estar trazendo, né, estar apresentando para vocês um webinar e compartilhando um pouco da nossa experiência que a gente tem com os Zabbix ali. Bom, hoje o tema que a gente vai estar falando, como o Pretel já comentou, né, é sobre as certificações Zabbix, né. Eu até fiz uma brincadeirinha aqui com um livro, né, de User a Expert e um pouco mais, né, e além. Quem vos fala? O meu nome é Júlio Daniel Zanetti, eu sou, como o Pretel comentou, Zabbix Certified Expert. Eu acabei de fazer certificação fazem, acho que um pouquinho mais de um mês, que eu tive ali em Riga, no escritório da Zabbixia, tá conhecendo lá pessoalmente o Alex e o pessoal que desenvolve a ferramenta. Foi um tempo bem legal lá e tá aproveitando o tempo, né, para tá fazendo certificação que, pô, ficou top pra caramba. De todas as certificações que eu fiz Zabbix, a Expert foi, assim, a mais legal de todas, assim, se a gente pode usar essa palavra, né? Bom, o que eu faço, né? Eu trabalho com TI, infraestrutura desde 2010, certo? E desde 2015, fazem 4 anos, um pouquinho mais, né, que eu trabalho com Zabbix, que eu conheci Zabbix, né? E onde começou uma paixão aí e tem sido bem legal, bem gratificante estar trabalhando com Zabbix. Atualmente eu trabalho como sysadmin, né, ou System Administrator, numa empresa chamada Nominet.uk. Essa empresa, para vocês terem uma noção, é como se fosse o registro.br ali no Brasil. O que a gente faz aqui em Londres, né, aqui no Reino Unido, né, na Inglaterra, eu sou da cidade de Oxford aqui, o que a minha empresa ela fornece são top-level domains, como se fosse o .com.br do Brasil, né? A gente tem um .com.uk, que é aqui a gente entrega DNS, MMX, Cybersecurity, a gente tem algumas ferramentas de Cybersecurity, a gente trabalha com o governo, então é bem legal aqui na empresa. As minhas certificações Zabbix, eu comecei lá em 2017, quando eu tive a oportunidade de estar participando do treinamento oficial lá em Porto Alegre. Foi onde eu fiz as certificações, né, de Specialist Professional, na versão 3.0, 2007. E foi essa certificação que abriu as portas para mim de emprego aqui na Europa. Eu estava conversando com o Pretel, brincando, né, que quando a gente decidiu mudar de país, mudar para a Europa, eu vim para cá, para a Inglaterra, a procura de trabalho, né? E eu fiz aplicação de currículos em vários lugares e eu coloquei, né, que eu tinha certificação Zabbix e eu estava aqui há 3 meses. Foi quando uma empresa, uma agência que contrata profissionais, né, eles entraram em contato comigo dizendo que tinha uma empresa aqui em Oxford que estava procurando um profissional Zabbix para poder fazer a implementação da ferramenta na empresa. Então, a certificação Zabbix foi assim, o pivô mesmo, que abriu as portas de trabalho para mim aqui na Europa. Então, valeu a pena, vou dizer que valeu a pena o esforço de estar fazendo certificação. Bom, depois que eu iniciei nessa empresa, no Nominet, o ano passado, em setembro,
a empresa ela fez, ela tem contrato de suporte com os Zabbix, e nesse contrato de suporte estava incluso o treinamento. Então a Zabbixia, ela enviou um trainer para fazer o treinamento em loco para a gente. Foi quando eu fiz a versão 4.0 do Specialist Professional. Não foi só o upgrade, né, da certificação, foi o curso todo de novo. Então a gente fez, eu mais algumas pessoas de equipe, o ano passado, né, em setembro mais ou menos, até antes de ser lançada a versão 4.0, foi mais ou menos uma certificação beta lá. Você pode dizer assim, a gente foi a cobaia das Zabbix lá nesse treinamento, foi bem legal. E a gente fez a versão 4, e agora, esse ano, né, 2019, em abril, a empresa me enviou lá para Riga para poder estar fazendo a certificação do Expert. E, novamente, ficou muito legal. Então, pessoal, vou estar deixando ali o meu contato do LinkedIn. Vocês podem estar visitando lá, pode estar pedindo para adicionar, para conectar lá, que eu vou estar aceitando o pessoal depois. E quem precisar trocar uma ideia, quem quiser tirar alguma dúvida, pode estar me chamando lá, que a gente vai estar conversando, tá? Bom, vamos lá, o que interessa, que é sobre certificações Zabbix, né? Eu vou procurar não me estender demais. A nossa agenda para hoje é certificações Zabbix. Eu vou falar um pouquinho, vou passar um overview do conteúdo, eu não vou me aprofundar sobre os conteúdos, tá? É só o conteúdo que cai em cada certificação. A gente vai falar um pouquinho dos exames, como é que são os exames, outras certificações Zabbix, que além das 4 tem mais 3, né? Que eu vou estar falando com vocês. Na verdade são 2 upgrades e uma outra. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre como se preparar para um exame, dicas para exames, onde fazer os exames, e no final, se a gente tiver um tempinho, a gente abre aí para perguntas e respostas. Beleza? Bora lá então. Oficialmente, né, se vocês entrarem no site da Zabbix hoje e procurar pelas certificações, lá na página inicial das certificações, lá dos treinamentos, na verdade, né, vocês vão encontrar 4 certificações, 4 treinamentos, que é o Zabbix Certified User, o Zabbix Certified Specialist, perdão, o Zabbix Certified Professional e o Zabbix Certified Expert. Ok? Eu vou estar entrando em mais detalhes em cada um deles, mas aqui eu gostaria de destacar, por exemplo, para te fazer o User, por exemplo, você não precisa de pré-requisito nenhum, tá? Você simplesmente se matricula lá, faz o treinamento ou marca a prova, você vai lá e faz a prova. Se você for fazer o Certified Especialista, é a mesma coisa, ele não precisa de pré-requisito, por exemplo, não precisa que você tenha feito uma certificação antes, tá? Então você pode fazer o treinamento oficial ou simplesmente marcar a prova para poder fazer a prova, né, o exame de certificação do especialista. Porém, para Professional, você precisa ter a Specialist, e para Expert você precisa ter Professional. É como se fosse uma escadinha, né? Você faz uma e depois vai fazendo as outras. Ok, pessoal? Bora lá. Vou falar um pouquinho sobre a Certified User agora, tá? Então, essa é uma certificação bem simples, vamos dizer assim, tá? Sim. E ela é focada para usuário dos Zabbix, para quem está navegando na interface dos Zabbix, para quem está navegando nos menus, para estar visualizando informações, visualizando o histórico, visualizando a visualização de problemas e tudo mais. Ok? Aqui fala, né, todo o conteúdo que vocês estão vendo aqui é conteúdo do site oficial dos Zabbix, tá? Tem os valores também ali, se as Zabbix dá. Para complementar um pouco aí do que tá falando, a gente fez os caras da JLCP aqui, nós fizemos essa user para ver como é que é, né, porque a gente ensina as Zabbix, né, então a gente tenta fazer tudo que vocês também vão fazer para fazer as certificações, né, então a gente acabou fazendo essas Zabbix Certified User, pra gente ser partner e tal, a gente tem algumas facilidades, não precisa pagar esse valor de 750 dólares, né, no caso ali, euros, né, 750 euros, e a gente conseguiu fazer a prova tal, e é online, tem um curso antes, não é requisito, mas tem um curso, a gente fez o curso, viu como é que era, é um curso online, então de tempos em tempos, a própria Zabbix, o time da Zabbix dá esse treinamento básico, uma menina, uma garota que deu esse treinamento, foi bem legal a explicação dela, tal, lógico, 100% inglês, mas é um inglês técnico, é bem tranquilo pegar. E aí, depois que ela falou tal, você vai lá, entra no site da Zabbix e já faz a prova. Então, acho que, se não me engano, eram 20 questões tal. O Júlio vai falar um pouco mais sobre isso.
acho que meia hora ou 20 minutos, se não me engano, ou algo assim. E aí você seleciona lá as respostas, todas múltipla escolha e tal, de selecionar, né? E boa, aí já te dá o resultado lá mesmo. Você passou, não passou e acabou. Aí sim que essa é a única, é um ponto importante, né, Júlio? Essa é a única prova que pode ser feita online hoje em dia. Provavelmente é um teste, né? É uma coisa legal que eu acho, inclusive, que deveria ser todas online, porque hoje tem, né, a Docker, que a gente fez recentemente também, na JLCP, o Robert fez recentemente a Docker, foi aprovado, ele fez online, com uma série de regras, com uma série de... Parecia um FBI, vira pra cá, vira pra lá, levanta a camisa, vira a câmera, cadê o seu celular? Mas é legal pela comodidade de fazer online e não ter que viajar e tudo mais. Mas essas ABICS Certified User é a única prova das ABICS que pode ser feita online até o momento. Mas não é uma prova obrigatória, né? A gente fez normalmente para conhecer e poder compartilhar isso com vocês. Da bala, Júlio. Legal, legal. Legal, cara. Tomara que as ABICS realmente ela implemente as outras certificações que o pessoal está podendo fazer online, né? Bom, vamos lá. Então, falar um pouquinho sobre o conteúdo, né, da Certified User. Vocês podem ver que ela não tem... ali onde fala Course Requirements, está escrito nome, né? Não precisa ter nenhum treinamento anterior, né? Só chega e faz ela, como o Pretel falou, faz o treinamento online e já faz a prova em seguida. Então, sobre o conteúdo dela, ela é uma certificação de apenas um dia, tá? Então, o Certified User ele vai ter uma noção sobre as funcionalidades dos ABICS, né? Definições, interface de usuário, os profiles de usuário, visualização de informações, né, histórico, gráficos, overview, monitoramento web, problemas, como é que tu dá um acknowledgement do problema, né, mapas, visualização de telas, de screens, né, dashboards, inventários, serviços, reports, overview. Então pode ver notificações, maintenance, que é manutenção. Então pode ver que são navegação, né? Nessa certificação você não... Quem está fazendo certificação não entra em configuração de item, trigger, actions. Então tu não entra em configuração mesmo, né? É uma certificação voltada para aquele usuário que vai estar navegando na ferramenta. Então uma certificação assim, ó, mais simples, vamos colocar dessa forma, né? Não é tão desafiadora, mas está valendo a pena quem tiver a oportunidade de estar fazendo ela. É bem legal. Passando adiante, a gente tem a certificação Specialist, tá? Ela é voltada para usuários ou para profissionais ABICS que vão estar configurando a ferramenta em si, tá? Esse treinamento é um treinamento oficial de 3 dias, tá? Ela também... os pré-requisitos, tu não precisa ter feito uma certificação anterior para poder estar fazendo esse curso, essa certificação. Não existe pré-requisito para isso. Novamente, é um curso de 3 dias e vamos estar dando uma olhadinha agora no conteúdo dele. No primeiro dia, né, o conteúdo da Specialist seria qual a arquitetura dos ABICS, como é que seria, né, como é que funciona, né, a instalação dos ABICS Server, banco de dados, front-end e a instalação dos agentes. Pode ver que já entra mais configuração, né? Um pouquinho mais mão na massa mesmo com relação aos ABICS. A configuração inicial dos ABICS, a configuração de hosts e grupos, a configuração de itens, a coleta de dados com os ABICS agents, configuração de triggers e dependências, né? A configuração de tags, a configuração de macros de usuário e detectando anomalias, né? E depois tem uma perguntas e respostas no final. Então aqui já começa até a mão na massa, né? A configuração dos ABICS em si. No dia 2 seria configuração de templates, né? Monitoramento sem agente ou agentless, monitoramento com SSH e Telnet, itens agregados, itens calculados, SMNP. Eu acho legal pra caramba quem trabalha com SMNP. É uma maneira bem legal de trabalhar com os ABICS. Monitoramento de logs, monitoramento web, user parameters, que é onde a gente pode estar estendendo, né, as funcionalidades dos ABICS. Os utilitários, Zabbix Get e Zabbix Sender. E o Inventory Auto Collection.
Esse seria o dia 2, né? Certified Specialist. E o dia 3, que seriam gráficos customizados, mapas, media types, actions, operations, macros, o uso de macros, né? Host e host grupo level, manutenção, né? As notificações em si. Aqui já começa, né? Na Certified Specialist começa, a gente inicia, né? A visualização de low level discover. Como é que funciona, né? A low level discover nos ABICs. SLAs, services, já tem ali a administração, né, a exportação e importação de arquivos XML, que a gente usa muito para a exportação de template, né, fazer um ajuste de uma template, ou tu quer importar vários hosts ao mesmo tempo, tu pode estar exportando o host e importando novamente, é legal isso. Administração de usuários, housekeeper e working time dos ABICs. Isso vai influenciar no gráfico depois, né? Autenticação e scripts de front-end. Quando a gente clica com o botão direito, aparece o menuzinho de scripts. Administração de backup e o roadmap dos ABICs e o exame. Ok? Então, a certificação especialista, ela é mais voltada para aquele profissional que está iniciando, né, a configuração dos ABICs, ou que está administrando um pequeno ou médio ambiente, que ainda não está utilizando o monitoramento, fugiu a palavra agora, mas a gente vai ver no próximo slide, monitoramento descentralizado, né? Então, essa é a certificação para ele. Se você pensa estar fazendo a certificação dos ABICs Certified Specialist, esse é o conteúdo que você precisa estar estudando, tá? E esse é o conteúdo que vai estar caindo na prova, no exame, que a gente vai estar conversando sobre o exame depois. Ok? Próxima certificação seria a Certified Professional. Ok? Essa aqui, ela já adiciona uma nova camada, que seria o monitoramento distribuído, né? Que era a palavra que eu estava buscando lá no outro. Então, monitoramento distribuído, né? Onde já entra proxies, ABICs e tudo mais. Bom, esse treinamento oficial é um treinamento de 2 dias. E para você fazer a certificação, um pré-requisito é que você tenha pelo menos o certificado de participação da Specialist, tá? Ele vai estar dizendo ali, ó, no curso Requirements, os ABICs Certified Specialist Exame, né? Que tu passou na prova, ou aquele certificado que tu atendeu, né? O curso, para a gente estar podendo fazer esse curso. Ok, pessoal? Passando adiante, o conteúdo da Certified Professional seria... a gente já consegue perceber aqui, ó, que os tópicos eles já começam a ficar mais avançados, né, com relação aos ABICs. Por exemplo, monitoramento de banco de dados, né, descoberta, a automatização, né, da descoberta de hosts, serviços de Windows, autodiscover de SMNP, SQL, autodiscover de CPU, não está aqui, mas tem a autodiscover de CPU, processadores, né, e outras low-level discoveries que a gente tem nos ABICs. A gente vai aprender, vocês aprendem também, né, quando estão fazendo o treinamento para profissional, o monitoramento de VMware, monitoramento Java, quem utiliza o JMX, tá, vai estar utilizando o monitoramento Java, Trend Prediction, é bem legal isso para estar tendo tendo uma previsão Tendência. de uma tendência, às vezes foge a palavra em português de mim, tá, perdão. Vai estar tendo uma tendência de que pode estar acontecendo, né? Vamos pegar um caso bem simples, né? Uma previsão de quando o teu disco vai encher. É algo simples, né? Mas tu consegue prever, né? Com o Trend Prediction. Sim. Time Lapse Forecast. Forecast também. Tem a Book Request para Metrics, né? Isso aqui a gente usa, eu sei que usa bastante quando a gente está fazendo SMNP, tu consegue habilitar o Book Request lá. E tem outra, eu uso bastante Book Request quando estou trabalhando com pré-processamento de dados. Eu não vou entrar em detalhes agora de pré-processamento, mas uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia com os ABICs é pré-processamento de dados. Isso é muito legal. Tá? Eu não vou entrar vem inovando cada vez mais nos ABICs, né? Isso. As versões e tudo mais. Então, já que deu essa abertura, né, se a gente for falar de pré-processamento, no 4.4 agora, a gente consegue criar, né, o Low Level Discover
com um book metrics, né? Por exemplo, se tu tens lá uma saída que é um JSON, através dessa saída JSON tu consegue criar o low-level discovery, cara, ficou muito legal isso. Ficou muito legal, dá, assim, ó, abre muito o leque de possibilidades dos Zabbix. Parabéns para os Zabbix que implementam. E tem até novos processos agora de LLD, de worker de LLD dentro do 4.4, né? Então, cara, o 5, imagina o 5 que vem por aí nessas coisas todas. Então, tem uns spoilers da 5 aí que eu tô curioso, cara. Tô louco para que saia a versão beta pra gente testar aí. A alpha, né? Então, esse seria o dia 1 da Certified Professional. Lembrando que Certified Professional são apenas 2 dias. Tá? Esse é o conteúdo do dia 1 que você precisa estar se preparando. E o conteúdo do dia 2 seria a descoberta de rede, autorregistro, né? Automação, né? Configuração de parâmetros, né? Dos Zabbix Server e Zabbix Agent. Quando a gente está falando isso, a gente está falando lá do .conf, né? Quando tu vai lá no etc. Zabbix, tem o Zabbix underscore Zabbix.conf e o server.conf, né? Ou proxy.conf, tá? Então, são as configurações dos parâmetros lá dentro, né? Na Professional, como ela é focada mais para monitoramento distribuído, é onde a gente vai estar vendo, né, os proxies, tanto proxy passivo quanto ativo. Se a gente prestar atenção lá, por mais que a gente conheça, né, a funcionalidade do Zabbix Proxy, ele não entra na Certified Specialist, tá? Então, a gente já consegue distinguir, né, o que vai cair numa prova da outra, né? Se a gente for pensar por esse lado. Encryption, né, nos Zabbix, também que é feita lá parte é feita dentro do .conf e outra parte é feita no front-end, tá? Imagens de Docker, administração de scaling, né? Como é que tu vai preparar os teus Zabbix para processar, né, milhares de métricas e triggers ao mesmo tempo, né? Escalabilidade, vamos falar dessa forma, colocar essa palavra. Administração, né, de maintenance e operações, né? E melhores práticas, né, de banco de dados, qual o tamanho do banco de dados, melhores práticas para te fazer o upgrade do ambiente Zabbix. A gente não vai entrar também em detalhes, né, mas existe aquela discussão, né, faço o upgrade dos Zabbix, por exemplo, da 3 direto para 4, ou faço o upgrade da 3 para 3.2, 3 para 4, 3 para 4. Existem discussões, né, alguns gostam de uma forma, outros gostam de outra, então existem, nesse treinamento da Professional, vocês vão estar entrando em detalhes quanto a isso. Tem administração de problemas e soluções, né? A integração com ferramentas de third party, né? Com ferramentas de terceiros, isso mesmo. E no final tem a certificação. Eu vou falar mais sobre as provas de certificação daqui a pouquinho, tá? Depois do próximo tópico, que é Expert, a gente vai estar falando sobre a certificação, como é que é as provas, né? Bom, então se você pretende fazer a prova, o exame, né, da Certified Professional, esses 2 dias são os conteúdos que você precisa estar focando nos seus estudos, tá? Bom, passando agora para Zabbix Certified Expert, novamente, essa certificação ficou muito legal, ficou muito top. Eu gostei muito do trabalho que a Zabbix fez quanto a ela, tá? Para essa certificação, o treinamento oficial, né, ele dura 3 dias, e o pré-requisito dele é que você tenha feito o exame, né? Tenha passado no exame da Professional, tá? Então, isso aqui pode ver que a escadinha tá subindo, tá ficando um pouquinho cada vez mais difícil, né? Bom, passando para o conteúdo do dia 1 da Certified Expert, então, esse aqui é o compilar os Zabbix, né? Os Zabbix Fan Sources, né? Eu lembro que eu vou fugir um pouquinho agora para contar uma experiência minha. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com os Zabbix na empresa que eu trabalhava, eu não fui a pessoa que implementou os Zabbix, mas quem implementou os Zabbix, ele instalou os Zabbix dos sources, né, compilando os Zabbix. Então, eu brinco que eu aprendi primeiro a instalar os Zabbix compilando do que instalar os Zabbix por pacote. Eu comecei pelo lado mais difícil primeiro, mas foi legal, assim, ó, foi um laboratório na minha vida, assim, que abriu muito a minha mente quanto à funcionalidade dos Zabbix e quais são, o que ele precisa para ser instalado, né, as dependências dele. Então, se você não instalou os Zabbix por compilando ele ainda, cara, sobe um laboratório e faz isso, que, cara, vai abrir a tua mente, assim, de uma forma absurda, tá? Para te entender como é que funciona a ferramenta em si, né?
Ah, administração, né, criação de políticas de C-Linux, né, muitas vezes o que a gente faz, né, a gente vai lá e desabilita o C-Linux, né, isso é uma prática que eu acho que 99% da gente faz, né, porém eu sei que existem algumas empresas que são obrigadas a manter o C-Linux habilitado, né, então nesse treinamento a gente aprende, né, como está criando as políticas para liberar, né, os hábitos pelo C-Linux. A configurar, né, o SSL no front-end. Tem até um material na documentação Zabbix bem explicativo, como fazer isso, bem tranquilo. Tá? O setup de SNMP traps, para quem gosta de brincar. Coleta de dados IPMI, coleta de dados, né, estendendo os Zabbix, né, e loadable modules. O que é isso aí? Quando a gente faz a instalação dos Zabbix pelos sources, tem uma pastinha lá que vai ter uns módulos, tem um módulo, como é que eu vou dizer? Tem um módulo padrão lá, default, que tu pode, se tu programa, né, em CC, né? Se não me engano, tu pode estar brincando lá e criando teus próprios módulos Zabbix e está disponibilizando aí. Então é bem legal lá. A gente, quando fez a Certified Expert, a gente criou um módulozinho lá, ficou bem legal, cara. Sensacional. Isso era parte do próprio treinamento, ficou bem legal. Correlação de triggers, né, de eventos e triggers. Isso é algo, se não me engano, apareceu na 4, né? A versão 4. Sim. Eventos, a correlação de eventos globais e a administração, né? A autenticação, na verdade, né? De AD ou pelo HTTP, né? Que quando a gente pode estar habilitando isso aí nos Zabbix para ele poder autenticação de usuários. Sim. Esse é o dia 1. Passando para o dia 2, API. Quem gosta de brincar com API dos Zabbix vai ter umas horinhas para brincar lá. Eu aprendi assim, ó, eu já brincava um pouquinho com a API, mas eu vou dizer assim, ó, lá no treinamento, até quem fez treinamento comigo da Expert foi um cara que tá na comunidade, é um tal de Raymond, eu até compartilho depois o contato do cara. O cara faz, assim, coisas maravilhosas com a API do Zabbix, sabe? Ele tem um GitHub com muito material que ele fez. Se eu não me engano, ele vai ministrar agora na Summit em Riga, que vai ter que vem, se não me engano, ele vai estar falando sobre isso, cara. É muito, muito legal. Bom, voltando para cá. O Zabbix DB esquema, né? Um overview de quem gosta de escovar bit e pegar o esquema da banco de dados Zabbix para poder brincar. MySQL partitioning, partição do banco de dados, né? Quem usa o MySQL como banco de dados Zabbix e já tem ela, tua base de dados está num tamanho razoável, tu quer começar a particionar ela. Exato. Inclusive a gente tem um webinar só falando de particionamento de MySQL e performance, galera, no nosso canal. Muito legal isso. Bem legal, a gente faz isso lá, mete a mão na massa, faz o partitioning lá, cara. Ficou bem legal isso aqui também na certificação, no treinamento oficial, né? Lá vocês fazem o particionamento? Fizemos, cara. Faz com Perl, com script ou na mão? Não, a gente faz na mão, cara. Faz um MySQL lá e... faz o alter table, divide as tabelas, troca, particiona, tudo na mão. Isso, cara. Show de bola. Sim, é tudo na unha, cara. Tu tem que se virar lá. É legal. Mas é legal assim, cara. É bem legal porque, assim, ó, se tu nunca tivesse uma exposição a isso, tu vai ter uma noção assim, ó, muito boa de como fazer, entendeu? Assim, por isso que eu falo que a Certified Expert ficou assim, ótima, porque parece que eles pegaram tudo que era de mais legal e colocaram nela, sabe? Mas vamos voltar. Por exemplo, né, a High Performance Storage, né, banco de dados de Elasticsearch. Com Elasticsearch. A gente também fez um laboratório de estar utilizando isso pra... Sobe os curls nos maps lá e vira a chave pro history dos Zabbix, né? Isso. A gente portou, né, a history table para ele. Ficou bem legal. Assim, uma coisa que eu achei muito legal nesse Elasticsearch é que tu pode fazer e depois voltar atrás. Não, cansei do Elasticsearch. Pode voltar atrás depois e voltar a gravar na tabela de histórico. Então tu não perde nada, cara, mas ficou muito legal. Esse Real-Time Data Export ali, está salvando, né, os dados exportar em JSON. Isso, exportar em JSON para um arquivo de texto, ficou bem legal. Aquele novo item, né, o HTTP check, não é o Real Time Data Export vocês traíram para um LK da vida, não?
Não, cara, a gente só jogou com um arquivo mesmo, cara. Um texto mesmo. Só arquivo de texto mesmo para consulta, por exemplo. Até um exemplo que foi usado lá, por exemplo, a equipe de BI, ela precisa coletar uma informação dos hábitos de um certo período de tempo. Certo. E eles não têm acesso ao banco de dados, entendeu? Uhum. Algumas políticas de empresa acontece isso, né? Então, o que foi feito? Uma opção que tu pode, porque quando tu faz esse real-time data export, tu tá fazendo uma cópia, né, da informação que está sendo gravada no banco de dados, está exportando isso para um arquivo. Sim. Ou para uma base, para algum lugar. Uhum. Então, ficou bem legal o exemplo que a gente usou lá. Cheques de HTTP, isso aqui esse aí também é uma melhoria que teve, também as novidades que tem, né? Sensacional. Sim. Porque o que esse que ele fez? Ele te deu mais possibilidades, porque quando a gente tem um web monitoring lá, né, que ele não deixa de ser um HTTP check, só que tu tinha os itens pré-definidos. Então agora o que tu consegue fazer? Tu tens as mesmas funcionalidades do web check, web monitoring, por exemplo, só que agora tu consegue criar os teus próprios itens. Então ficou bem legal esse item. Eu uso lá na empresa também para alguns checks lá, ficou bem legal. High performance do front-end, né, HTTP, usando o Nginx, tá? Existe uma discussão quanto a isso, mas Sim. a própria Zabbix prova que o Nginx é mais rápido. É superior ao HTTP. Então, o que a gente estava falando, a gente está usando lá os Dockers rodando já o Nginx já. Legal. E legal. Subindo, orquestrando, fazendo tudo automático. Legal isso, cara, legal. Bom, e como o treinamento da Expert são 3 dias, né? Os próximos itens aqui, tu pode ver que é um avançado do que a gente já viu antes, né? Por exemplo, lá na Professional. Lá na Professional, a gente viu o SMNP. Só que aqui a gente vai ver o Low Level Discovery do SMNP. Então, tu vai ver como é que tu vai estar criando os itens, né? De descoberta de low level, né? De baixo nível. Descoberta de baixo nível de SMNP. A mesma coisa, descoberta de baixo nível para o GMX. As Custom LLD Rules. Eu tenho um exemplo muito legal lá na empresa que eu vou abrir aqui um pouquinho e falar sobre isso, tá? Claro. Assim, como a gente trabalha com DNS lá e trabalha com registro, né, de domínios, a gente tem muita aplicação que é desenvolvida em casa, né? Então a gente tem uma equipe de desenvolvedores que eles desenvolvem as aplicações em Java. Então, o que acontece? Todas essas aplicações, elas têm uns parâmetros que são padrões de cada aplicação, mas são diferentes, exclusivos de cada um deles. Então, o que eu fiz lá? Eu criei um arquivo, eu criei uma forma de alimentar um arquivo com a informação de low-level discovery para os Zabbix. E eu chamo um item interno do Zabbix que vai ler esse arquivo e o low-level discovery vai estar criando para mim os itens. Então eu vou ter lá o proc num para saber quanto que a aplicação está utilizando de processador, quanto que ela está pegando de memória, quanto que ela está pegando, quanto que ela está utilizando arquivo de quantidade de PIDs, né, quantidade de daemons que está rodando. Então, assim, muita coisa, se eu não me engano, são 9 ou 10 ou 11 itens, se eu não me engano, que eu não preciso estar editando a template, nem estar criando macros de usuário para cada template. Eu simplesmente automatizo a geração desse arquivo lá dentro e através do Low Level Discover eu crio esses itens. Então, como a gente tem mais de 100 aplicações lá, facilita muito a nossa vida lá no trabalho, né? Então ficou algo bem legal com o Low Level Discover. A gente usa também muito aqui, principalmente com o DBC. Nossa. Não, dá para fazer muita coisa mesmo. Administração dos Zabbix Server Process, que são os processos Zabbix, né? O histórico, as caches lá, os pools e tudo mais. DB-Syncer, tudo mais. Tudo mais. A gente vai estar vendo aqui. Só para vocês terem uma ideia, esse dia 3 aqui, ó, a maior parte desses tópicos do dia 3, eles estavam no profissional anteriormente. Então, quem fez a certificação do profissional 3, eles faziam parte lá da 3. Caiu muito processo no modo antigo, cara. Timer, proxies, config cache, muita coisa de processo. Caiu muita coisa. E sabe o que ficou assim, como é que eu vou dizer assim, falar um spoiler aqui, ficou legal? Porque agora tu estuda sobre os processos, mas ele não cai mais na prova, entendeu? Então a prova, vou estar falando um spoilerzinho aqui agora, a prova do Professional,
ela ficou muito mais fácil de fazer. Sim. Não tem mais os processos, não Exato. tem mais o Level Discovery, então ficou muito mais fácil de fazer. Bom, HA, High Availability e Redundância, Zabbix, tá? A gente, infelizmente, não teve tempo para montar um ambiente de HA, porém, a gente foi a fundo, né? E trocamos bastante ideias de como é que funciona o HA, tá? Zabbix, naquele modelo, não utilizando Docker, né? Mas utilizando o Pacemaker, que é um modelo mais antigo que a gente estava comentando primeiro, mas eu vejo que muita gente utiliza ainda hoje. E, por último, a certificação, né? Todas as certificação. Lembrando, pessoal, que todas as certificações, a Certified User, a Certified Specialist, a Certified Professional, a Certified Expert, ao final de cada treinamento oficial, você tem o direito de estar fazendo a prova de cada uma delas, né? O exame de cada uma delas, né? Bom, falando um pouquinho agora sobre os exames de certificação. Sobre o Zabbix Certified User, o exame em si, eu não fiz, o Pretel fez, né? Ele comentou um pouco pra gente primeiro. Até onde eu sei, são 20 questões, é uma duração de 30 minutos, e a grade, né, a pontuação que tu precisa tirar na prova são 80%. Sim. Tá? Não é uma pontuação baixa, tá? Então... não é. Então, assim, de 20 questões, tu pode errar 4 ou 2, não é ruim agora. Mas pode errar bem pouquinho. Tá? Bom, falando agora sobre a Certified Specialist, né? A quantidade de questões são 50, a duração do exame são de 60 minutos e a grade continua sendo 80. A prova de certificação do Certified Specialist, quem fez a 3 e a 4, elas são praticamente a mesma, tá? Porque o conteúdo é o mesmo. Então você vai ter ali 1 minuto e 20 segundos para cada questão, tá? Para estar fazendo ela. A Certified Professional, elas são 70 questões e a duração são 75 minutos. Quando eu fiz na versão 3.0, eu lembro que era 60 minutos só. A gente teve apenas 1 hora. Então dava 50, se não me engano, 50 segundos para cada questão. Então a pressão, cara, era muito grande. Então a gente tinha que passar muito rápido nas questões. Agora parece que aumentou um pouco o tempo. A Zabbix viu que estava judiando muito do pessoal. Eles deram 15 minutos a mais, o que já ajuda, né? Tu tá podendo rever as questões depois ali. Tá? Mesma coisa, a grade é de 80%. Bom, deixa eu falar sobre a princesa dos meus olhos agora, que é a... Deixa eu puxar o chat pro lado um pouquinho aqui agora. Que é a Certified Expert. Bom, a Certified Expert, ela mudou. A Zabbix, ela mudou a forma de estar fazendo o exame de certificação. Se alguém de vocês já fez a certificação da Red Hat, por exemplo, ou eu fiz uma do Google em 2017 também, que era nessa mesma, que era um exame prático, na verdade, tá? Então, o que acontece? A Zabbix, ela vai te dar, ao final, né, do treinamento oficial, a Zabbix, ela vai te dar uma máquina virtual, ou melhor, são 3 máquinas virtuais, tá? Tu vai receber 3 máquinas virtuais. Pode dar um spoiler de qual esse que é? Porque muita gente pergunta qual máquina que eu subo, o que eu uso, o que é melhor. Não tem melhor. É o melhor o que você manja mais. Funciona em CentOS, Ubuntu e Debian, né? Então, cara, o nosso lá era Red Hat, tá? Era CentOS. Era CentOS. Então, o pessoal que curte o Debian ali, não tem muita diferença, mas alguns comandos, né? Sim. Mas foca um pouquinho em CentOS ali, que pelo menos a minha, eu não sei se eles vão mudar, né? Acho que não. Mas a minha foi feita em CentOS, tá? Certo. Então, o que acontece? A Zabbix, ela entregou na nossa mão lá 3 máquinas virtuais, tá? Um servidor Zabbix, um proxy Zabbix e uma máquina com agente instalado. E eles deram pra gente 2 horas para trazer esse ambiente de volta ao ar. O que acontece? Esse ambiente Zabbix, ele estava quebrado, ele estava com um problema. Ele estava com alto nível de CPU, de utilization, ele estava com problema de comunicação, ele estava com o banco de dados zoado. Então, o que a Zabbix, ela falou pra gente, vocês têm 2 horas, tem 5 problemas, e se vocês resolverem 3 desses problemas, 3 de 5, vocês passam no exame de certificação. Porém, tudo contando. Porém, o primeiro problema, existe um problema que você precisa resolver. Que se você não resolver esse problema, tu não consegue resolver os outros.
Então, assim, ó, para quem vai estar fazendo expert, eu vou dar umas dicas bem legais. Olhem os logs, tá? Log dos ABICs, log do proxy, log do agente, tá? Log do MySQL, do MySQL, tá? Então, olhem esses logs que vocês vão pegar os problemas e vão matar assim, a charada é simples. É bem simples. Na verdade, assim, ó, a gente se assusta porque vê que o ambiente está quebrado e tu tem que botar de volta no ar. Uhum. Mas se a gente parar para ler o log, a gente vai ver que os problemas são bem simples. E aí vale tudo, né? Pode ter que atualizar os ABICs, pode ter que subir versão, pode tudo. Isso mesmo. Pode ter que atualizar, pode ter que ajustar a configuração no arquivo de parâmetro, lá no .conf, né? Pode ter Ou, que eu tenho que mexer no my.cnf também ou no banco não mexe? não, cara, nesse eu não, pelo menos na minha eu não precisei, tá? Uhum. Show Tá? de bola. Às vezes é configuração no front-end, tem que ajustar a configuração para que o agente ou o proxy comunique Colete os dados. colete os dados. Então, já estou dando spoiler para vocês aí, tá? Então, assim, ó, se você abrir o log dos ABICs lá e você ler o log, tá? Assim, ó, é bem simples para resolver. Outra coisa, as ABICs ela permite que você pesquise pelo problema Sim. na internet, tá? Mesmo porque como eles, depois eu estava conversando lá com o Edmundo, que é o treinador oficial, né? Hoje ele é como é que eu vou dizer, ele é o chefe dos trainers, ele estava explicando que esses 5 problemas que aparecem são 5 problemas reais de clientes, são casos de clientes. Que legal. Que a Zabbix atendeu e eles resolveram trazer isso para uma forma de trazer mais próximo da realidade possível, né? Isso. Uhum. O exame de certificação. Tá? Quem sabe, assim, no futuro eles consigam encontrar uma forma de fazer a mesma coisa com o especialista profissional, né? Quem sabe, né? Mas por isso que eu falo que a Expert ficou muito legal, porque agora tu tens um caso real, né? Pra te poder estar resolvendo. Então, assim, ó, se alguém estiver indo fazer Expert, assim, ó, não se assuste, tá? Leia os logs, você vai ver o problema lá, copia lá o errinho que aparece, pesquisa no Google, o Google vai te mostrar lá os próprios o próprio fórum das ABICs com a solução do problema. Tanto é que desses 5 problemas, se eu não me engano, acho que 2 ou 3 eu encontrei, eu só consegui resolver porque eu fui no fórum das ABICs para Olha, pesquisar pelo problema, pesquisar pelo erro. Eu não consegui resolver, eu confesso que eu não consegui resolver sozinho, entendeu? que legal. Porque eu nunca tinha passado por esse tipo de problema. Sim, claro. Então o que a Zabbix ela quer que tu faça? Ela quer que tu realmente, tu vá, tu pesquise nos fóruns, tu vá atrás e tenha um caso real. Eu lembro que dos 5 problemas eu consegui, nós estávamos em 4 pessoas, dessas 4 pessoas, 3 conseguiram resolver os 5 problemas. E uma delas conseguiu resolver só 3. Eu vou explicar por que ela conseguiu resolver só 3, tá? É porque foi assim, ó. Uma coisa que a Zabbix fala é que assim, ó, se você perder acesso à máquina virtual, você falha na prova. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, você tem 3 máquinas virtuais. Se porventura você foi lá e mudou alguma configuração e você reiniciou o teu Zabbix Server e ele não subiu mais, você perdeu acesso a ele, você reprova no exame. Nossa. Entendeu a jogada? Então, essa é uma outra dica que eu falo sobre Expert, tá? Se você estiver fazendo a prova lá e você for reiniciar a máquina ou for fazer algum comando que tu pode perder acesso a ela, tô muito cuidado. Não faça isso. Não faça isso. Tu pode fazer. Eu fiz, mas eu tomei cuidado para não alterar nada, tá? Eu vou contar um segredo para vocês não contam para ninguém, tá? Enquanto eu estava no treinamento, antes da certificação, eu perdi uma máquina. Porque eu subi o C-Linux dela, eu habilitei o C-Linux dela e eu reiniciei a máquina. Nossa, não estava habilitado para CCH. Isso foi na hora que eu estava configurando, fazendo o treinamento de configurar o C-Linux, entendeu? Então, para testar a configuração, eu tive que habilitar o C-Linux. Então, eu habilitei o C-Linux, na hora que eu reiniciei a máquina, eu perdi acesso à máquina. Nossa. A configuração que eu fiz, alguma coisa deu errado lá que não funcionou, então eu perdi acesso à máquina. Se tivesse na certificação, eu teria reprovado ali no exame, tá? Então, assim, ó, o exame, assim, ó, do Expert,
o que tu precisa, qual conhecimento precisa ter, né? Precisa ter um pouco de conhecimento de MySQL, de como se conectar no banco de dados MySQL, de rodar alguns comandos lá, tá? Tu precisa saber onde é que estão, né, os arquivos de log dos ABICs. Tu precisa ter noção, assim, para checar, por exemplo, o firewall, ver se o firewall está habilitado, se o Linux está habilitado, tá? Então, eu já estou dando umas dicas para vocês, uns spoilers da prova aí, tá? Tu precisa ter um certo conhecimento em Linux, né, em si, em Red Hat. Tu não precisa ser um expert, mas tu precisa saber alguns comandos, né, para reiniciar os ABICs, o systemctl, por exemplo, para reiniciar um agente, um tail, para te ler um log em tempo real. Então, tu precisa ter esse conhecimento básico de administração de servidores Linux, né? Então, para a gente não estender demais, deixa eu passar adiante aqui. Vocês podem ver que na parte de baixo ali eu coloquei a grade, né? Então, a grade são 5 problemas. Para te passar a grade, tu tem que resolver 3 problemas, só que um deles não é opcional, um deles é mandatório. Então, tu precisa resolver o primeiro problema, depois tu vai ter 4 problemas que tu pode escolher entre os 4, tá? Bom, passando adiante aqui, vamos ver o que a gente tem. Cadê meu mouse? A gente vai ter agora mais certificações. Bom, eu fiquei sabendo das update, das certificações de update agora, quando eu estava preparando essa apresentação para vocês. Porque eu não sabia que a Zabbix tinha lançado essas 2 certificações. Eu vou falar um pouquinho sobre elas, e são certificações para quem fez a versão 2.2 há um tempo atrás e quer estar fazendo a versão 4. Então, tu precisa fazer o treinamento, né, ou a certificação de update, para depois tu estar passando para o próximo nível, ou tá fazendo a nova, né. E tem uma outra, a terceira, né, que seria a certificação de trainer. Ela não está no site oficial, por exemplo, eu não encontrei ela. Não. Eu sei que ela é mencionada quando tu vai lá no Partners. Ela é mencionada lá, mas ela não tá no site oficial dos treinamentos, tá? Então, depois a gente fala um pouquinho sobre ela. Bom, passando adiante aqui. Sobre a Certified Specialist Update, tá? Qual é o pré-requisito dela? Que você tenha feito, né, of course, né, que você tenha feito a 2.2, tá? E você tenha experiência, né, hands-on nos ABICs. O conteúdo dela é um resumo do conteúdo da Specialist, né, que é a arquitetura dos ABICs, banco de dados, front-end, agente e tudo mais que a gente viu lá em cima. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas o conteúdo da prova, né, do exame é esse aqui. Existe o upgrade do Certified Professional, que também é o mesmo sentido. Ambas são um dia de treinamento oficial, e no final do treinamento oficial tu consegue fazer a prova. Tá? Tem uma outra forma de fazer o exame, né? A prova, o exame. Tem uma outra forma de fazer o exame que a gente vai estar comentando depois. E o conteúdo dela é um resumo, né, da Professional. São os tópicos mais importantes, né? Que é o Low Level Discover, descoberta de serviços, né? O Trend Prediction, Book Metrics e assim vai, né? E no final vai estar fazendo a prova do upgrade. Eu não vou me atentar muito com elas, mas a informação está toda aqui no slide. A gente vai estar disponibilizando os slides depois, vocês podem estar acompanhando. E também toda essa informação está no site oficial das ABICs. Bom, tem um ponto de interrogação grande nesse aqui, porque é uma certificação assim, meio misteriosa, né? A informação que eu tenho sobre o Certified Trainer é a informação que a gente conversa com o pessoal da comunidade que já fez ela. Então, eu não encontrei, pelo menos, né, eu estava fuçando no site das ABICs lá, pesquisei, eu não encontrei nenhum material oficial que fala sobre o conteúdo da Certified Trainer. Mas eu sei que existem alguns pré-requisitos. Enquanto eu estava lá, 2 pessoas que estavam fazendo expert comigo, eles estavam fazendo expert porque eles queriam fazer a trainer e agora na versão 4 ele é um pré-requisito que tu tenha a expert, tá? Então, você precisa, para estar fazendo trainer, um pré-requisito é que você tenha feito a expert e que você seja um partner das ABICs. Tá? Exato. Então, por isso que dificulta um pouquinho pra gente. Eu sei que são 5 dias de treinamento. É uma semana que você vai estar passando lá nas ABICs, lá com o pessoal. Tá? Trocando umas ideias lá com o Edmundo, com o pessoal lá. E a grade, eu não tenho informação sobre a grade, mas o que eu sei é o seguinte, é que
Por exemplo, quem vai estar fazendo o treinamento oficial de trainer, a pessoa ela vai simular um treinamento. Ela vai simular que ela está dando um treinamento para a pessoa que está dando treinamento para ela, olha só. Então, é mais ou menos isso que eu sei, tá? Não tem como entrar em muitos detalhes, porque eu também não sei valores, eu não sei Uhum. a grade como faz para passar, mas eu achei bem interessante a prova, Uhum. tá? Passando adiante, a gente vai ter o próximo tópico, né, da nossa agenda, que seria como se preparar para um exame. Bom, a forma mais convencional, vamos dizer assim, tu se preparar para um exame das ABICS é tu estar fazendo treinamento oficial. Porém, existe uma forma de você estar fazendo a certificação sem ter que passar pelo exame, sem ter que passar pelo treinamento oficial. Pelo curso. Tá? Sem ter que passar pelo curso. A gente vai estar falando depois. Mas o legal, senhor, se você tiver a oportunidade, faça o treinamento oficial das ABICS. Existem outros treinamentos também, como o Pretel, ele tem na JLSP, ele tem algum material lá, eu vi. Eu até tenho um material de API lá, vou estar dando uma olhada depois, tá grátis lá. Eu adoro grátis, né? Então eu vou estar visitando lá depois. Eu sei que tem um material muito legal aí. Eu não sei se vocês conhecem a Udemy. Eu sou um cara que faz muito curso pela Udemy. Tá? Tem cursos muito bons lá. Tanto é que em 2007, antes de eu ir para Porto Alegre fazer as minhas certificações do treinamento, né, da especialista professional, eu comprei os cursos, se eu não me engano foi do Jansen Lima. Sim. Tem lá no Udemy, cara, cursos muito bons, parabéns pro Jansen aí. Eu comprei os cursos, eu fiz os cursos antes de estar indo para lá. Eram 3 cursos, se eu não me engano. Era o normal, o avançado e o de API. Eu fiz os cursos, cara, me ajudou muito. Eu já tinha experiência com os ABICS, né, de trabalho, mas no dia a dia, às vezes, a gente acaba não entrando vendo tudo que os ABICS pode oferecer, né? Então, esses treinamentos que eu fiz lá no Udemy valeram a pena. Tá? Webinars, né, assim como este que está sendo feito pela JLCP, a própria Zabbix, ela tem um canal de webinars. Se você está acessando esse link aqui ou está pesquisando lá no site oficial da Zabbix, tem um canal, tem uma página só de webinars lá, tem webinar em português, cara, tem webinar em inglês, espanhol, para quem gosta de ver em outras línguas, tem alemão, tem de tudo que é gosto lá. Sim. Então, é uma das formas também de estar se preparando para a certificação, é estar assistindo os webinars, né? A gente pega muito conhecimento com o pessoal. Vídeos. A própria Zabexia, ela tem um canal no YouTube com muito material mesmo, muito material. Eu tento assistir assim, acompanhar, né? Pelo menos uma semana ou outra, tá indo lá vendo as novidades. Não são vídeos longos. Esses últimos vídeos lá são vídeos de 10, 15 minutos e eles pegam temas específicos e abordam esses temas específicos. Então vale muito a pena para você que estiver buscando algum conhecimento específico nas ABICS, vai lá no canalzinho do YouTube lá das ABICSia, tem muito material bom lá. Livros. Existem ótimos livros das ABICS. Eu coloquei o link da PactPub ali, porque, se eu não me engano, 90% dos livros ABICS são publicados por ela. Tá? Mas eu sei que ali no Brasil tem ótimos livros, né? Tem aqueles ABICS de A a Z. Sim. De A às ABICS, né? Tem mais 2, se eu não me engano, tem um que é do Luciano, que é sobre performance. Sim. Eu tenho esse livro sobre performance nos ABICS, ele é muito bom para você que está implementando seus ABICS ali e quiser ter um conhecimento sobre performance, vale a pena, tá bem legal esse livro lá. Tem um outro livro agora que eu não me recordo, eu sei que a capa é branca com escrita azul. Tem API de ABICS de Python, com Python, do Jansen. Isso, esse mesmo. Eu não tive acesso a esse livro, mas se é do Jansen, eu assino embaixo. Cara, é sensacional. Para quem vai começar com API aí do Python, o nosso curso e o livro é um dos caminhos aí a seguir, abaixo o custo ainda, né? Vai entrar num nível, inclusive, de abordagem que nem no Expert vai entrar, porque é focado 100% em API. Então tem muito conteúdo, muito exemplo. É verdade. Outra coisa, documentação. Você que trabalha com os ABICS no dia a dia, né, você deve acessar o manual dos ABICS lá. E uma coisa que eu tenho aberta, assim, por exemplo, na minha mesa, no meu computador de trabalho, eu tenho lá tem um navegador aberto lá com umas 10 abas do manual dos ABICS o tempo todo. Porque
porque eu acabo consultando muito, né? Itens, triggers, API, então eu acabo consultando muito isso. Então uma forma de tu tá se preparando para o exame é tu pegar a versão do exame que tu vai estar fazendo, por exemplo, agora é 4, né? Tu Sim. pega lá o manual da 4, tu não precisa ler todo ele, óbvio, mas tu vai, por exemplo, na instalação por pacotes, vai na instalação pelo source, né, compilando os ABICs, tu vê lá quais são os pré-requisitos de banco de dados. Então, assim, ó, tem muita coisa boa que tu consegue tirar de lá, tá? Show. E um outro link que eu acabei encontrando hoje também foi esse link do FAQ lá no Training FAQ, as perguntas, né? Tem muitas perguntas lá que a própria Zabbix te responde. Se você tiver dúvida sobre certificação, dá uma olhadinha nesse link ali, ó, vai estar lá no Training FAQ lá, e tem muita informação legal que a Zabbix vai estar disponibilizando lá. Tá? Então essas são as dicas que eu posso dar para se tu tiver indo se preparar para o exame, né? Onde é que tu pode buscar conhecimento, né? Claro, deve ter outros canais de conhecimento, que eu não me lembrei, mas o pessoal pode estar citando ali também. Show de bola. Bom, dicas para o exame, né? A gente já falou várias dicas lá, quando a gente falou sobre os exames em si, mas as dicas que eu posso dar, né? Eu fiz cinco certificações ABICS até agora, e todas elas eu acabei usando essas quatro dicas, 4 etapas, né? Que é estudar, né, o programa do curso, tá? O curso-programa. Eu sempre estudava o conteúdo que vai cair na certificação. Então, antes mesmo de ir para o treinamento oficial, umas 2 semanas antes, eu já pegava o material, igual eu falei que eu fiz os cursos lá da Udemy, por exemplo. 2, 3 semanas antes, eu pegava o material, eu passava todo o material e eu procurava me adiantar no conteúdo que ia estar caindo no treinamento em si, e óbvio, né, esse conteúdo vai estar acabando caindo na prova. Então, se você está se preparando para fazer o exame de uma certificação Zabbix, estude o programa do curso, tá? Isso, cara, tu vai focar no que realmente precisa fazer. Bom, laboratório, né? O Pretel falou sobre a AWS, cara, a AWS tu consegue, se você não tem um computador parrudo em casa, a AWS ela te deixa utilizar por 1 ano de graça lá, tu consegue subir pelo menos 2 máquinas para treinar 2 semanas de graça, sem pagar nada lá na AWS, só criar uma conta, um e-mail lá e criar uma conta na AWS. Faça laboratórios, tá? Se você tiver um computador, se você tiver máquina virtual, faça laboratórios. Suba e destrua máquinas virtuais, instale os ABICs, teste os ABICs, quebra os ABICs, olha o log. Então, o que você puder fazer de laboratório vai estar te ajudando a ter um passo à frente lá na hora de fazer o exame de certificação. Outra dica é ler o manual. A gente não gosta de ler manual, né? É difícil a gente parar para ler o manual. Mas se a gente pegar o manual, por exemplo, da 4.0 e tu acompanhar a instalação, as dependências, o que tu precisa para configurar o banco de dados e tudo mais, isso vai te ajudar muito a estar fazendo os exames de certificação. Tá? Não só isso, né? O que cai muito nas certificações, pelo menos a especialista profissional, é configuração, né? Triggers, actions, itens, então vai cair muito isso lá, e o manual vai te dar muita dica sobre isso. E a quarta dica que eu posso dar para vocês dedique-se, né? Se você vai estar fazendo exame, cara, tira um tempo ali, uma 2 semanas antes, e se você for fazer o exame, o treinamento oficial, cara, se dedique no tempo do treinamento oficial. Desliga o celular. Cara, desliga o celular, quer sair, a gente, quando estava lá em Porto Alegre, depois do treinamento lá, a gente saía para comer alguma coisa, mas eu lembro que eu voltava pro hotel e ia estudar de novo, às vezes ficava até de madrugada estudando, depois de manhã para outro dia de treinamento. Eu vou dizer assim, ó, se tu te esforçar e tu dedicar, cara, a vitória é garantida, tá? Então, essas são as 4 dicas que eu posso dar para vocês. Onde é que a gente pode estar fazendo os exames, tá? A gente já falou bastante sobre isso, que ao completar um treinamento oficial, tá? Ou tu pode marcar a prova num centro de treinamento oficial. Eu não sei como é que tá no Brasil, se você pode simplesmente marcar a prova, tu é obrigado a fazer o treinamento oficial. Não, tá? não é obrigado. Mas eu sei que lá no site das ABICS tu consegue agendar só o exame que tu quiser fazer. Isso. Uma outra forma de estar fazendo o exame é, por acaso, por exemplo, se você for no Submit,
tá? Eu não sei se no Zabbix Latam tem. Sim, tem também. Ah, tem também no Latam, então legal. Ó. Tem. Se você estiver indo lá participar do Zabbix Latam, vai ter alguns momentos específicos para você estar fazendo as certificações. Então tá valendo a pena, tá? Você vai estar economizando uma grana legal em não ter que estar fazendo treinamento oficial, né? Não é só o caso de economizar a grana, né? Mas você vai ter a oportunidade de estar fazendo a prova lá. O exame de certificação lá, né? Ou, né, se você estiver pensando, né, tirar uma doce e agradável férias lá em Riga, aprenda, 2 dicas que eu posso dar: aprenda a falar um pouquinho de russo, ou latviano, né, latvian lá, falar um pouquinho a língua deles, e dá um pulinho lá no escritório das Zabbix lá, bate um papo com o Alexei lá, o pessoal é muito gente fina, cara. Eu lembro que a gente passava algum tempo conversando lá, dá pra jogar um pacau lá, tem uma mesinha de pacau que dá pra jogar legal, tem, o pessoal joga um ping-pong lá, e aproveita para fazer certificação também. Então, se você estiver Não. planejando ir Riga, dá para... Vai ter agora, né? Em outubro agora, né? Isso, vai ter o Summit Vai lá. ter o Summit, né? Summit lá em Riga e a JLCP estará lá. Então, Opa, legal. quem for vai ver um fuso nosso lá no evento lá em Riga. Legal, legal. Então, essas são as formas, né, que eu conheço, né? Pode ter alguma que eu não acabei não colocando aqui por eu não saber mesmo, mas essas são as formas que eu conheço de estar fazendo os exames de certificação. E isso aqui é para deixar um pouquinho vocês, como é que eu vou dizer, com água na boca, né? Uhum. Desejosos de possuir um desses certificados ali. Esses são, até o momento, os 5 certificados da versão 4.0, né? Se você estiver passando na prova de certificação, porque são 2 certificados para cada um, né? Por exemplo, quando você faz a Specialist, você recebe um certificado de participação. Sim. E um certificado se você passou na prova, tá? No exame de certificação. Então, para cada um são 2. Então, por exemplo, se você fizer o user, você vai receber um certificado de participação e um certificado que você passou no exame, né? Se você não passou, você recebe só um, é óbvio, né? E assim vai, Uhum. né? Specialist, Professional, no Expert e no Trainer. Ok, pessoal? Então, o que eu tinha de tópico para esse webinar era isso. Acredito que a gente tem alguns minutos ainda. Eu queria abrir para perguntas e respostas. Vocês podem ficar à vontade aí, Eu pessoal. acho uma coisa que acho que o pessoal perguntou já, e como é um mercado de Zabbix aí, né? A gente já conversou um pouco antes, mas você hoje trabalha exclusivamente 100% só com Zabbix, né? Então isso já é um ponto benéfico aí, uma coisa legal, porque trabalhar fora só com Zabbix, mas eu acho que o que você vê aí, ou o que você vê de crescente aí no mercado, a gente vê muito partners fora, né? No Brasil, infelizmente, só tem 2 partners oficiais, né? Que nós somos um, tal, vocês têm só 2, mas você vê na Espanha, que a gente estava falando, na França 10, outro 12, nos Estados Unidos 4, você vê cada vez mais se expandindo os Zabbix no mundo inteiro, né? No Japão, puta, né? Galera em Singapura lá, a gente estava vendo no mapa, então tem, né, Malásia, tem vários lugares interessantes, então se puder dar um pouco o que você acha que vai encaminhar, a galera que quer trabalhar fora, que você acha difícil, como foi a sua experiência e tudo mais. Eu acho que vale falar uns 2 minutinhos quanto isso. E, pessoal, caso tenha outras perguntas também, enquanto ele responde, a gente feita outras perguntas também. Então, eu estava comentando no começo do webinar que o que abriu assim foi a cereja Uhum. no meu currículo aqui foi a certificação Zabbix, né? Eu quando vim para cá, para o Reino Unido, né, para Inglaterra, eu vim para trabalhar naquilo que aparecesse para mim, né? Apesar de eu já ter uma grande experiência com os Zabbix antes, eu vim para cá procurando trabalho, então eu fiz o meu currículo, preparei o meu currículo em inglês e comecei a disparar para todos os lados aqui. Só faltou alugar um helicóptero e jogar o currículo pelo helicóptero assim dentro da cidade de Uhum. Londres, Oxford, por aí vai, né? Uhum. E um dia eu tinha arrumado um trabalho temporário num call center aqui, e eu trabalhava com TI, né? E um dia uma empresa me ligou: Júlio, eu tô vendo aqui teu currículo e eu vi que você tem a certificação dos Zabbix, né? Qual é a tua experiência e tudo mais? A gente foi conversando, né? A gente foi trocando uma ideia. E essa empresa que eu trabalho agora, a Nominet, eles estavam procurando um profissional para fazer a implementação dos Zabbix na empresa.
Show. Eles tinham uma outra ferramenta da Hyperion, que da VMware já estava Uhum. fora, já tinha vencido suporte, e eles estavam migrando para os Zabbix, porque a ICANN, não sei se vocês já ouviram falar sobre a ICANN, que é a empresa que administra, né, os domínios no mundo todo. Ela está sediada nos Estados Unidos, então a ICANN ela já utiliza os Zabbix já há alguns anos. Eles têm Legal. até alguns módulos que a própria Zabbix desenvolveu especificamente para o uso deles. Show de bola. Então isso influenciou muito a Nominet a estar instalando os Zabbix lá, a estar implementando os Zabbix. E eu fui chamado a estar fazendo parte da equipe que está implantando os Zabbix lá na empresa, né? Esse é um trabalho já faz um pouco mais de um ano. A gente já fez a migração da ferramenta e agora a gente está fazendo as melhorias, né? A Show. gente está vendo o que a gente pode melhorar lá. Sobre questão de mercado de trabalho aqui na Europa, eu vejo que eu vejo algumas vagas, sim, tá? Sempre tem a possibilidade de estar trabalhando com os Zabbix, tá? Eu não tenho nenhuma vaga em mão que agora para estar falando, mas se vocês estão dando uma olhadinha em alguns sites aqui da Europa, vocês vão estar encontrando vagas Zabbix. Algumas vezes vai acontecer que não é apenas para Zabbix, né? Eles vão querer que tu tenha um conhecimento também em Linux, VMware, em storage, Sim. conhecimento de desenvolvimento, mas eu vejo muita vaga de DevOps aqui com foco em Zabbix, tá? Eu vejo bastante coisa assim, muitas vagas de DevOps, onde um dos pré-requisitos é que tu saiba administrar Zabbix. Então assim, tem mercado, tá legal. Se alguém tem interesse em estar se mudando para a Europa, me chama lá no LinkedIn depois, a gente vai estar trocando umas ideias, é bem legal, tá? Uma pergunta Então, interessante. A resposta era sim, mas deixar você responder, que eu já sei agora. Quando você foi para a Inglaterra, você já tinha inglês fluente? então, a minha história com o inglês, ela começou em 2003. Eu fui para os Estados Unidos e fiquei quase 5 anos lá. Eu fiquei entre 2003 e 2007. Eu morei em Boston, nos Estados Unidos, na região de Boston. Eu não trabalhava com TI na época, eu nem imaginava que eu ia trabalhar com TI na época. Eu trabalhava com outras coisas lá e eu acabei aprendendo um pouco de inglês, ouvindo inglês, mas eu não tinha inglês fluente lá, assim, não era fluente, tá? Até é engraçado que o que abriu as portas para mim no Brasil para estar trabalhando com TI foi o inglês. Às vezes eu brinco, né, que Deus ele gosta de pregar peças em mim, né? Ele me abençoou de formas engraçadas, né? Ele me levou para os Estados Unidos para aprender inglês, me levou de volta para o Brasil com inglês para mim aprender TI e depois que eu aprendi TI ele me trouxe para cá e assim vai. Mas, cara, inglês fluente eu não tinha. Eu não considero o meu inglês fluente. Eu digo que eu tenho inglês que eu posso conversar com o pessoal. Sim. Eles, assim, muitas vezes eu tive em reuniões aqui com o diretor da empresa, com o meu gerente, eu falei para ele assim, cara, desculpa o meu inglês. Ele falou assim, Júlio, o teu inglês é melhor que o meu português. Então, então vamos assim. Então, assim, é óbvio, né, que tu precisa entender o que eles vão estar pedindo para te fazer e tu tem um certo nível de inglês que tu possa estar respondendo a eles, né? Mas na empresa que eu trabalho tem pessoal da Polônia, tem pessoal da Espanha, tem pessoal da Itália. Claro, alguns deles já estão há muitos anos ali, já tem um inglês muito melhor que o meu. Inglês, sim, ele é um pré-requisito, mas você não precisa ter o inglês assim, TOEFL, né? Uma prova do TOEFL. Isso. Você tem um inglês que você entenda o que eles vão estar te pedindo, um inglês que você possa se comunicar tirando uma dúvida, já tá valendo, cara. Legal. Tá. Respondido, Felipe? Pessoal, mais alguma questão, mais alguma opinião, feedbacks, né? Para quem não sabe, como o Júlio falou, a gente tem um treinamento gratuito de API ainda, na JLCP, então é só entrar lá e cadastrar e fazer. 100% API e Python. Então, antes de API, a gente tem um de Python ainda. Então, a gente vai falar de Python, para quem não sabe, e depois começa a falar de API. 0800. Então, é bem bacana esse cara aí. Pô, legal. Se eu vou me inscrever, eu vou fazer. Você já vai saber tudo, aí. É isso, cara. A gente sempre aprende, cara. Sempre tem uma coisa ou outra que a gente aprende. E é isso que eu acho legal da comunidade que o pessoal tem feito aí. Por mais que a gente assista webinars, por mais que a gente assista vídeos,
por mais que a gente participe de treinamento oficial, tu sempre aprende alguma coisa nova. E é isso que faz a diferença, cara. Igual esse webinar que vai ter amanhã, eu tenho certeza, cara, que é um assunto que vai estar Sim, do Luciano, cara, puta, ele vai mostrar até desenvolvimento. Ele vai. Manja, o service dos Zabbix, o antigo X-Service, ele customizou o SLA dos Zabbix lá, onde ele vai conseguir apagar um evento do SLA. Menino tá arrebentando no gestão de serviço com os Zabbix. Não, legal, então, cara. Tenho certeza que isso vai abrir muito a mente, né? As possibilidades nossas dos Zabbix ali. Uma coisa que é legal, que eu tive a oportunidade no Brasil também de participar, foi aqueles Zabbix on the road, né? Sim. Eu sei que a comunidade tem feito vários aí no Brasil. Sim. A gente fez alguns lá no Sul, lá até em Santa Catarina, a gente fez um lá em Criciúma. Então, assim, ó, pô, legal tá reunindo a galera, a comunidade. O pessoal que tiver a oportunidade de estar participando aí, participem. Quem tiver tendo a possibilidade de estar organizando esse tipo de evento, organizem, porque a comunidade, eu vou dizer assim, ó, é tudo, cara. Muitas dúvidas minhas que até hoje, cara, às vezes a gente tem um grupo no WhatsApp, ali de Zabbix ainda, lá de Santa Catarina. Cara, muitas vezes eu vou lá, gente, ó, eu tô com dúvida nisso aqui, eu não lembro como é que faz, não sei como é que faz. A gente tem que ser humilde mesmo, né? Sim. E o que vocês acham, cara? E o pessoal ajuda, mano. Ajuda como a gente também ajuda o pessoal, tá? E a comunidade tem que se ajudar mesmo. Eu voto muito, eu apoio muito o uso da comunidade, né? Que tem se apoiado ali. O Telegram mesmo, cara, tem uma comunidade gigante lá, cara. Se as provas são em inglês, Sim. Então, Pedro, as provas são em inglês, tá? As provas são em inglês. Uma outra dica que eu esqueci de colocar lá, eu quero dizer, tá passando para vocês, sobre a certificação, assim, ó. Se você pretende fazer a prova de certificação, principalmente a Specialist e a Professional, use os Zabbix em inglês, tá? Eu já vi muita gente usando os Zabbix em português, eu não estou criticando ninguém, tá? É legal também, eu tenho muito programa aqui que eu utilizo ele em português, porém, lá na hora que você vai estar fazendo a prova, como as questões estão em inglês, às vezes, como você utiliza os Zabbix em português, o menu vai mudar, às vezes tu não vai saber a palavra, não vai conseguir traduzir na hora, tu vai estar um pouco nervoso e tu pode te perder. Então, se você pretende fazer o exame de certificação, utilize os Zabbix em inglês, tá? Isso vai te dar um pontapé inicial absurdo, tá? Com relação às perguntas. Show de bola, cara. Excelente dica. A gente já usa inglês também, porque já acostumou, nem... já é uma coisa já natural. Show de bola. Bom, Júlia, para finalizar aí, eu sei que é tarde aí, dá muito tarde, é bem diferente os horários aí. Mais uma vez, obrigado, foi uma honra aí ter você aqui para compartilhar essa experiência aí. Muito obrigado, as portas sempre estão abertas para a gente falar aqui conosco de outros assuntos, de outras experiências Zabbix e tudo mais. É sempre uma honra tê-lo aqui e ter a experiência de vocês. Como eu falei, novamente, muito, muito obrigado aí pela disponibilidade de horário, de deixar a família aí um pouco para poder ajudar a gente nessa comunidade e compartilhar. Você é sempre bem-vindo aqui na JLCP para fazer eventos, para compartilhar, e conte conosco aí também para eventos, tanto no Brasil, como eu te falei, quanto fora do Brasil agora, que a gente vai para cima aí. Sem problema, sem problema. Pode contar comigo também. Eu que agradeço pela oportunidade, eu agradeço a presença de vocês todos ali, tá? Pessoal, novamente, eu vou estar disponibilizando a apresentação. Se vocês quiserem entrar em contato comigo lá pelo LinkedIn, pode entrar em contato, a gente troca mais ideias por lá. Tá, pessoal? Forte abraço, uma boa noite para vocês e sucesso nessa caminhada de certificação de vocês aí, tá? Valeu, galera. Muito obrigado pela presença aí. E amanhã nós temos outro webinar falando sobre gestão de serviço com os Zabbix lá nos nossos canais, no LinkedIn principalmente, vamos compartilhar de novo o link. E espero vocês amanhã pro Luciano da Serp dar um show pra gente aí em gestão de serviço com os Zabbix. Valeu demais e segue o plano. Valeu, Júlia. Falou, abraço. Tchau, tchau, pessoal. Doutor.